Então, ok. Se a gente considerar que a gente não está exatamente em Brasília, então meio-dia agora, considerando o nosso fuso horário, vamos começar mais uma reunião do Minhoca Imagem, com a presença sempre majestática da doutora Edileide aqui do meu lado, doutor Paul ao lado dela, na outra extremidade, um dos nossos convidados especiais, quase o Paul, o Paulo Medeiros, o Marcelo, que já é da nossa diretoria, e a doutora Andréia, voltando de suas merecidíssimas férias, que vai começar também a discussão do caso, né, Edileide? Mais um caso, né? Um caso difícil de diagnóstico, mas esse nem tanto, mas um caso interessante. Quem vai apresentar hoje é o doutor Pedro Lima, né, que vai ser nosso R1, e os comentários finais, o doutor Marcos Maniotto. Então, vamos começar, por favor, doutor Pedro. Vamos lá, doutora. Boa tarde a todos. Eu sou o Pedro Henrique, R1 de Cardiologia, do Dante Pazanese. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os nossos convidados, bem como a nossa plateia qualificada, certo? A gente vai trazer um caso aqui que a gente teve a oportunidade de acompanhar e de aprender com o caso dele no nosso ambulatório. E é o paciente SCP, masculino, 58 anos, branco, natural e procedente de São Paulo, hipertenso, dislipidêmico, ex-tabagista, com carga tabágica de 10 maços ano. Ele nega outras comorbidades e tem como antecedentes familiares a questão da mãe que faleceu de AM aos 72 anos de idade. Na história da doença atual, é um paciente que, em setembro de 2012, procura o serviço externo de saúde devido a um quadro de dispneia súbita e dor torácica. Na chegada apresentava sinais de instabilidade clínica, claro, prontamente transferido para a sala de emergência. Ao exame físico, era um paciente que se apresentava confuso, com Glasgow 14, perdendo um ponto na resposta verbal, tendo as pupilas isocóricas, fotorreagentes. Ele se apresentava taquicárdico, sem sopros audíveis, porém com a frequência cardíaca que nos chama a atenção, uma frequência cardíaca de 200 batimentos por minuto, uma pressão arterial de 80 por 60, com estertores crepitantes bibasais, uma saturação de 86% em ar ambiente e uma frequência respiratória de 32. Avaliando as extremidades do paciente, ele apresentava extremidades frias e úmidas e um tempo de enchimento capilar de 5 segundos. Nesse momento, eu queria trazer para os nossos convidados quais seriam os diagnósticos diferenciais mais prováveis, tendo em vista esse quadro inicial? Um tromboembolismo pulmonar, uma síndrome coronariana aguda, uma síndrome aórtica aguda, uma síndrome de Takotsubo, ou outro diagnóstico mais provável? Qual desse diagnóstico? Vamos lá, doutor Ibrahim, qual a sua hipótese? Não, eu não vou, querer ouvir, nós somos uma plateia muito qualificada hoje. Eu queria saber do doutor Bruno, o que o doutor Bruno acha? A frequência chama muita atenção, né? A frequência de 200 não é uma coisa esperada em, acho que em nenhum desses diagnósticos, salvo um paciente muito jovem. Qual que é a idade dele? Eu perdi. 56. 58 anos. Já ultrapassa um pouquinho a frequência máxima prevista, certo, Carol? Certo. Tem a Carol para respaldar meus conhecimentos rudimentares de ergometria. Podem fazer um comentário bem bolado aí, tá bom? A sua hipótese seria, então, um ataque à arritmia justificando esse quadro clínico, né? Mas também a gente poderia ter um desses diagnósticos e um ataque à arritmia associado. Por exemplo, uma síndrome coronariana aguda com um ataque à arritmia ventricular, por exemplo, seria uma possibilidade. Eu acho que é difícil descartar qualquer uma dessas hipóteses. Não acha, não? Eu acho que um TEP pulmonar com arritmia Takotsubo no primeiro momento, porque não tem uma história de estresse emocional. Pelo menos a gente não tem esse relato, né? E dificilmente o Takotsubo vai se acompanhar com uma frequência cardíaca assim tão alta. É um quadro muito mais parecido com síndrome coronária aguda. Né? Pode só voltar um pouquinho o slide, só para eu... chama a atenção, né, que de forma súbita, né? E o que é estranho é de forma súbita. Quando fala em súbito, assim, a gente pensa mais uma coisa bem aguda, ou um TEP, ou uma síndrome coronariana aguda. Exatamente.
Agora, uma coisa que eu acho que é importante, que a gente não pode esquecer, a gente sempre pensa em algo cardiológico, né? Mas é um paciente que tem sinais de má perfusão, né? Ele está hipotenso, ele tem um tempo de enchimento capilar elevado, tem uma extremidades frias, a gente está saturando, né? Então, assim, primeira hipótese, eu acho que seria realmente um TEP, mas também uma outra hipótese é uma síndrome infecciosa. A gente não pode esquecer que, às vezes, um quadro infeccioso, esse paciente ele pode cursar com isso e ele não tem temperatura, para a gente saber se ele estava com febre, que pode ser um dos motivos também de uma frequência cardíaca elevada. Doutora, eu vou facilitar um pouco aqui para a gente. O paciente ele estava afebril no atendimento inicial. Então, com essa pressão, né? De qualquer maneira, fica a primeira hipótese, eu acho que é um TEP, né, Paulo? Agora, o TEP não é muito comum fazer uma arritmia com uma frequência tão elevada, né? Às vezes, pode, assim, a gente vê, às vezes, que é um dos únicos achados, às vezes é um ataque cardíaco, mas realmente está muito alto, né? A impressão que dá que era a tentativa de manutenção de débito cardíaco, né? Provavelmente ele está hipotenso e está mantendo talvez o débito por conta da frequência cardíaca. Se fosse uma taquicardia meio compensatória por ativação talvez. adrenérgica, talvez ficasse uns 120, 130. Está mais do 200, que o normal, né? Como você comentou, não dá para excluir com certeza nenhum deles, mas Takotsubo a gente não tem a história do quadro de estresse. A síndrome aórtica aguda está faltando hipertensão e uma história de hipertensão ele não tem, né? Não, que exclua. Pacientes que estão em fase mais avançada, mais grave, podem estar hipotensos, mas também nesse caso eles costumam estar com insuficiência aórtica e se for uma dissecção tipo A, e aí a gente esperaria uma diastólica até mais baixa, né? E a gente está com uma diastólica de 60. Em quadro infeccioso, eu acho que apesar de estar febril, não é possível excluir mesmo. TEP é o que mais parece, mas o que vai contra muito é isso, essa frequência cardíaca muito de 200, alta, né? Muito alta. Eu acho que eu ficaria mais com uma síndrome coronária aguda mesmo, com uma arritmia ventricular associada, ou um TEP com arritmia supra, né? De repente fez uma FA com frequência, se bem que é regular, né? Então a gente pensaria até num ataque supra. Uma disfunção. Não é? Mas não uma taquicardia compensatória. Assim, ele não fala se é regular ou não, né? Ele fala taquicárdia, pode ser realmente. Com certeza, assim, eu faço imagem e tudo, mas eu queria muito ver um eletro, né? Porque pelo quadro de apresentação, idade, fatores de risco, primeiro que eu pensaria uma TV instável, uma taquicardia que está causando instabilidade em um paciente que tem um histórico de fortemente para DAC, né? Então, eu pensaria inicialmente uma taquicardia, né? Com instabilidade e secundaria as causas, síndrome coronariana aguda sempre ganha em todas as questões epidemiológicas. E provavelmente depois definiria alguma outra causa, né? Algum comentário, Marcelo? Eu acho que eu também ia nessa linha. Eu acho que um paciente tem uma certa idade, 58 anos, e com fator de risco para DAC, apesar desse quadro súbito. Mas eu pensaria também a primeira hipótese, eu acho que numa síndrome coronariana aguda, um TEP também, acho que tinha que excluir. Perfeito. Vamos continuar? Respondendo ao Dr. Paulo, que comentou brilhantemente, que solicitou um eletrocardiograma. O paciente chegou com francos sinais de instabilidade hemodinâmica, foi prontamente transferido para a sala de emergência. A gente, nesse momento, não teria um eletrocardiograma, mas a gente teria monitorização do paciente, em que a gente vê aqui que o paciente realmente tinha um quadro de taquicardia ventricular, tá? Com a frequência cardíaca bem elevada, que levava à instabilidade hemodinâmica do paciente. Tá? Nesse momento, o paciente, a conduta do serviço externo, realmente eles evidenciaram essa taquicardia ventricular sustentada com instabilidade hemodinâmica. O paciente foi submetido a cardioversão elétrica imediata e foi internado para a investigação do quadro. Agora, eu gostaria de convidar aqui a doutora Andréa Vilela para comentar o ecocardiograma que foi feito no serviço externo. Esse exame é atual, né? Você está 2023. Não, doutora, esse exame aqui é a data que ele chegou para a gente, mas ele foi realizado no serviço, foi 2012, externo. Né? Então, essa data não é essa abril de 2023? Foi realizado em 2012. Tá. A 12 é perto daquela data do evento que você relatou. Do evento inicial, em setembro de 2012. Então, não é essa data, né? Isso. Bom,
Então, aqui a gente tem um aumento moderado, acredito que seja da raiz de aorta, 45, né? Um volume do átrio esquerdo aumentado, também moderadamente, aqui 46 ml por metro quadrado. Uma fração de ejeção extremamente reduzida, de 17%, não fala qual que é o método, se foi o Take ou se foi o Simpson, não, é difícil, mas está bastante reduzida, um septo e parede posterior de dimensões normais. Essa massa, ela não sei se está indexada, provavelmente não, eu não tenho o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, mas como tem uma massa elevada com espessuras de paredes normais, a gente supõe que seja um ventrículo com dimensões aumentadas, né? Então, provavelmente aí ele deveria ter um padrão geométrico de uma hipertrofia excêntrica, tá? E a pressão sistólica da artéria pulmonar está normal. Bem, aí ficou difícil pensar no TEP, né? Porque você tem uma fração de ejeção muito baixa de PE e uma pressão de artéria pulmonar não muito alta. Então, se você pensar num TEP maciço, que desse perda de consciência, acompanhado de taquiarritmia, essas coisas, fica mais difícil. A gente não pode, é difícil avaliar só o valor, né, final, sem a avaliação do ventrículo direito e da coaptação ou não da tricúspide. Então, a gente tiver um VD muito dilatado, com falha de coaptação da tricúspide, você acaba tendo uma câmera única e a pressão sistólica da pulmonar pelo refluxo tricuspídeo não reflete a real hipertensão pulmonar. Então, aí fica difícil da gente descartar qualquer coisa, é muito pouco dado esse eco. Mas se eu tivesse que chutar alguma coisa, André, eu pensaria agora numa miocardiopatia para esse paciente. Para a fração de ejeção muito tão baixa, rebaixada, muito né? baixa. Assim, Um a não ser que agudo. seja um infarto anterior extenso que perdeu tudo, porque também aí não fala se essa fração de ejeção reduzida é secundária a uma alteração segmentar de contratilidade ou uma hipocontratilidade difusa. É uma disfunção sistólica importante, a gente não tem aí a função diastólica. Para ser tão baixa, a doutora Edileide tem razão, provavelmente parece ser uma miocardiopatia, né, provavelmente dilatada, mas fica difícil. A gente já aconteceu assim de pacientes, por exemplo, que eu já vi, pacientes que já tinham uma fração de ejeção limítrofe, um triarterial e faz fecha DA no ósteo. Então, ele para toda a parede anterior e não tem compensação das demais paredes. Então, aí a gente pode encontrar isso. Então, fica difícil realmente definir qualquer coisa com esses dados. Mas como é que você junta esses outros achados com a massa? É um paciente que tem, pela massa, tudo, ele tem um diâmetro diastólico aumentado do ventrículo esquerdo, então tem umas dimensões aumentadas, tanto do esquerdo, moderado do átrio esquerdo. A primeira hipótese é como se fosse uma miocardiopatia dilatada, assim. Vamos em frente, Pedro. Realmente foi um atendimento bem pregresso. Nós tivemos as mesmas dúvidas que foram lançadas aqui na discussão. Esclareceu pouca coisa para a gente, porém nos chamou a atenção essa fração de ejeção bem reduzida que a gente tinha do paciente, sem históricos prévios de doenças, o paciente previamente assintomático. Uma outra coisa, desculpa interromper, também que é muito importante, com um paciente com uma frequência cardíaca de 200, ele não tem tempo de enchimento diastólico. Então, às vezes, a fração de ejeção também ela deveria ser repetida com uma frequência controlada para refletir a função sistólica real do paciente, tá bom? Vamos em frente. Ok, então, qual a conduta que deveria ser tomada diante do que foi apresentado até agora? Foi realizada cardioversão elétrica, como a gente já citou, mas posteriormente a isso, para investigar o quadro do paciente, qual a conduta deveria ser tomada? Coronariografia, angio-TC de coronárias, angio-TC com protocolo TEP, MIB mais DIP, uma cintilografia com dipiridamol, mais de uma opção dessas? Lembrando que posteriormente, já que o paciente teve um quadro de taquicardia ventricular com instabilidade hemodinâmica, prosseguir com inserção de CDI? Marcelo, o que você acha? Nesse caso, eu acho que após a cardioversão elétrica eu ia para o CAT. Paulo, vamos ver a opinião do Paulo agora. Então,
Eu acho o seguinte, quer dizer, é um candidato toda taquicardia ventricular instável, quer dizer, um candidato a CDI, né? Mas na instabilidade, a conduta correta é você cardioverter, certo? E daí você vai para o segundo, falando especificamente do CDI, você vai ver se isso aí é uma causa reversível ou não. Aí, todos já no diagnóstico falavam, ou é um TEP ou é um infarto agudo, né, uma síndrome coronariana aguda. Então, na vigência disso, você vai ver se a causa no caso de síndrome coronariana aguda, se é revascularizável, né, se eventualmente formou aneurisma e você pode ressecar antes de definir o CDI. Então, dessa parte, eu faria a cardioversão. Agora, eu acho que concomitantemente, já colheram enzimas, eu não sei se iria para a coronariografia direto ou se aquilo lá é uma miocardiopatia dilatada que levou essa TV e essa dor não é nenhuma das coisas. Então, já o outro exame, eu pediria já de ler de quem faz mais clínica, né? Para descartar. Mas a cardioversão acho que é imperativa com uma frequência daquela, né? Mesmo que fosse supraventricular com aberrância, ou poderia ser uma pré-excitação, ter uma pré-excitação também, né? Você tem que cardioverter. Mas, Paulo, mesmo se ele tivesse uma miocardiopatia conhecida, fosse um Chagas, por exemplo, chegou com uma TVS no pronto-socorro, ele poderia ter feito um infarto agudo agora como causa, né? Eu acho que a gente tinha que descartar de todo jeito uma doença coronária aqui, já que é uma TVS, né? O que você pensa, Bruno? Eu acho que é difícil você passar. Primeiro, com a separação de ejeção, é difícil você tentar procurar outros métodos que não um que consiga reverter alguma situação potencialmente letal o mais rápido possível. Aí o CAT tem sempre a vantagem. E em relação ao CDI, eu concordo com o Dr. Paulo. Acho que inevitavelmente vai cair no CDI, a gente confirmando que é TV, só que a gente ainda precisa, pelo menos, garantir que não tem arritmia ventricular frequente, recorrente, porque senão o paciente vai esgotar esse CDI inteiro no primeiro dia. Mas só uma coisa que eu não falei é o seguinte, você cardiovertendo, você vai ter o eletro de base. Pois é. Então, o eletro de base é fundamental. Mesmo naquela ataque lá, tem que tentar fazer o eletro. Daí você vai ver, pode ser até um BAVT que fez um ataque à arritmia, como causa do problema. Aí você vai ver se tem supradesnivelo, se tem isquemia, ou se tem outra coisa, né? Então, a partir do eletro, mas daí eu acho que sempre isso que você falou, Edileide, tem que afastar isquemia, né? Antes de pensar em CDI, é imperativo você afastar a causa reversível, e uma delas é a isquemia, que se você puder tratar. Posso falar uma coisa? Como sempre, nos últimos meses eu tenho vindo para cá sem saber o caso. Então, assim, eu acho que esse comentário do Paulo é fundamental, né? A gente tem que ter o eletro de base dele antes da gente pensar em qualquer outra segunda etapa. E até porque a história dele, a gente, claro, o cara chegou ruim, não conseguia responder, isso é uma realidade do dia a dia, e nessa realidade do dia a dia a gente pensa pela frequência em doença coronária sempre. Mas a gente não tem uma caracterização da dor assim que permita a gente elucidar bem o raciocínio, né? Então, eu acho que o eletro aqui seria o próximo passo antes da gente decidir qualquer coisa dessa. Mas vamos em frente. Então, a conduta, pelo que a gente pode perceber, da maioria é que realmente era uma cardioversão elétrica, com a realização de uma coronariografia após, e que a cardioversão, como a gente aprende nos nossos plantões aqui do pronto-socorro, no paciente que tem instabilidade hemodinâmica, seria o primeiro procedimento para ser realizado pelo paciente. Então, qual foi a conduta do serviço externo? O serviço externo preferiu fazer uma cintilografia miocárdica com dipyridamol, em que foi evidenciado negativo para processo isquêmico. Tá?
Posteriormente... Deixa eu te perguntar uma coisa, é negativo para processo isquêmico e sem sinais de fibrose também? Porque às vezes eles dão só fibrose sem isquemia, né? Essa informação não chegou para a gente, Tá. chefe. Como eu disse, foi um paciente atendido em 2012, então o que a gente tem foi o que foi trazido para o paciente, então poucos documentos chegaram até nós. Então o paciente posteriormente foi elegido para profilaxia secundária com CDI e foi implantado nesse mesmo ano, em 2012. A partir daí o paciente seguiu, segundo ele, com acompanhamento, com a cardiologia. Em 2016, ele relata mais um episódio de choque, necessitando de troca do gerador, que foi implantado em 2012. Isso também nos chamou a atenção, já que no período de 4 anos acabou essa bateria do gerador, necessitando de troca. Tá? E o outro foco que a gente tem já foi em 2021, quando ele procura o serviço do pronto-socorro do Dante Pazanese, por 2 vezes nesse mesmo ano, assintomático do ponto de vista cardiovascular, porém, queixando do seguinte som. Enquanto ele procura o som, um detalhe que eu estava comentando com a André aqui, é que nesse paciente, assim, dificilmente o paciente com doença coronária tolera uma fração de ejeção de 17%, sem fazer um quadro de insuficiência cardíaca muito marcada depois. É diferente dos pacientes com cardiomiopatia, que eles vão se adaptando, vão mantendo volumes. Então, isso também ajudava. Achou o som? Achou. Vamos lá. Mas assim, prolongado? Bastante? Bastante. Agora o Paulo tem que decifrar esse som, é que nem pai de criança que chora. Eu podia assim. Como é? Na verdade, a gente não aprende a decifrar esses sons quando passa pelo setor de marca-passe, não. E aí foi, esse som foi no o PS gravou? No PS. Acho que eu estou lembrando. O paciente não estava caso, conseguindo dormir, chefe, com esse som. Não, mas eu estou lembrando de... Não é o primeiro caso, tem uns 2 ou 3 casos assim que a gente tem, né? Porque os CDIs, eles são muito seguros, né? Então, ele avisa, você ensina o paciente, ele avisa dar esse som quando precisa trocar a bateria, né? Eventualmente, um problema no eletrodo, uma impedância que mudou, normalmente ele dá uns 2, 3 desses aí, depois ele para. Só quando gasta a bateria, aí até o esgotamento total, daí ele fica assim. Que daí é para o médico ou desligar esse alarme ou trocar o aparelho. Entendeu? É um alarme de segurança que a gente normalmente deixa ligado e deve ensinar o doente. Porque às vezes tem CDI que você tem um alarme que é para ele não se apavorar e marcar um retorno mais precoce, e tem um alarme que é para ele, a hora que for, ele deve ir no pronto-socorro. Tá entendendo? Perfeito. Então, tanto podia ser por bateria como alguma coisa, impedância do eletrodo, né? Impedância do eletrodo. Não dá para a gente deduzir pelo som, mas deduz que tem um problema e precisa fazer a verificação. Isso, deve ser feita essa verificação. Continuamos. Então, o paciente foi atendido, né? A gente teve contato com o residente da época que atendeu o paciente, e isso chamou bastante atenção. Esse paciente foi discutido por internamento hospitalar nas 2 ocasiões em que ele esteve presente no PS do Dante, porém ele se negou a cumprir o protocolo de internamento para realizar o procedimento de troca. E esse paciente evadiu-se. Na verdade, se viu que era desgaste do gerador, né? Você não mostrou aqui ainda. Passa o próximo. Eu acho que eu estou lembrado num caso desse. Não desligaram, talvez não acharam lugar lá para desligar, mas enfim. Mas ele foi para casa Mas é sem melhor, o alarme. mas Ele é melhor não desligar, né? É melhor não desligar, porque assim, desligar. Senão você está escondendo um problema dele. A pessoa pegar ônibus para esse apito. Lembrar que isso foi na época da pandemia, né? 2021, né? É um homem-bomba. Mas eu acho que desligaram o alarme, ele foi para casa sem o alarme. A pessoa vai embora.
Agora, em 2021, aí no pronto-socorro, fez o diagnóstico dele. Fez o diagnóstico, o paciente foi submetido à telemetria e foi discutido por internamento. Porém, o paciente recusou. Não, mas e da miocardiopatia, assim? Foi dada como... Na verdade, o que a gente tem descrito e o que a gente tem de relato do residente que prestou atendimento foi o primeiro atendimento, como a gente tem sempre o suporte dos staffs muito próximos de nós aqui no pronto-socorro. Foi chamado a equipe da eletrofisiologia, foi realizada a telemetria e foi visto que realmente tinha um desgaste da bateria com necessidade de troca. Foi indicado internamento para a realização de troca do gerador, porém o paciente queria que o procedimento fosse realizado já, não queria ficar internado. E aí ele decidiu evadir do hospital. Vamos em frente? Então, como todos nós vivemos, o período de pandemia foi uma época muito desafiadora, até para quem faz ambulatório, em que muitos pacientes que a gente vê hoje acabaram perdendo o segmento nessa data, e isso aconteceu com o nosso paciente em questão. Em 2023, acabou que ele apresentou um novo episódio arrítmico em março, bem semelhante ao quadro inicial dele lá em 2012, sendo novamente submetido à cardioversão e posteriormente encaminhado ao Dantipazanese para a avaliação de troca do gerador do CDI, por evidência de esgotamento da bateria, aquele mesmo quadro que já tinha sido evidenciado lá em 2021. Então, o paciente ele chega para nós com eletrocardiograma realizado no serviço externo e, posteriormente, a gente teve acesso também ao eletrocardiograma pós-troca do gerador. Eu vou chamar aqui o Dr. Marcelo para comentar os dois eletrocardiogramas. Tinha o CDI e não tinha, né? Porque agora teve a mesma arritmia, não funcionou porque não tinha bateria, né? Responsabilidade, né, do Dr. Paulo, Dr. Bruna e hoje, mas vamos lá. Esse eletro, a gente não tem como laudar esse eletro, na verdade, não, a gente não tem as 12 derivações. Mas, diante desse traçado, o que a gente pode tirar? É um ritmo sinusal, tem um BAV de primeiro, uma frequência cardíaca ali em torno de 60 batimentos, um eixo desviado para a esquerda, e o que a gente poderia falar é um distúrbio da condução intraventricular. Acho que... Não parece ter espícula aí, tem, Paulo? Não vejo espícula. Bruno? Não. Não tem espícula. Foi aquele que você me encaminhou, né? Isso aí acho que é a ausência de espícula. Ok. Então, doutor Marcelo, eu tive a oportunidade de realizar o primeiro atendimento do paciente no nosso ambulatório e me chamou muita atenção o segundo eletrocardiograma, já após atendimento com a equipe da eletrofisiologia. Esse eletro, a gente já vê já um QRS mais estreito, né? Eu não vejo ativação atrial. Parece que aqui a gente percebe que tem o marcapasso está estimulando o ventrículo. Bom, e esse QRS estreito, né? É isso que eu acho que é isso que a minha observação é essa. Não sei o que o Dr. Paulo acha aí. Não, eu concordo com você plenamente. Talvez aqui o D2, assim, o segundo batimento, o D3 no segundo QRS, dá para a gente ver que tem um provável onda P. E é difícil falar se está sendo estimulada ou é a P espontânea dele, está entendendo? Mas provavelmente eu arriscaria que deve ser um dupla câmara que está sincrônico a P, com estímulo ou não, e com AV curto, né? Aí já tem um intervalo AV curto. O estranho, né, Paulo, porque ele tinha um QRS bem largo, depois do marca-passo o QRS estreitou. Até então, a informação que a gente tinha é que esse paciente tinha um CDI, ponto, né? Então, mas aí você tem que pensar que ele já pensou que é ressincronizador, certo? Pois é, a gente sabia que a gente tem só um CDI, a informação que a gente tinha até agora. O doutor Bruno queria comentar também o porquê dessa mudança importante. Não pude laudar, como o doutor Marcelo já citou, a gente não tinha todas as derivações, a gente tinha um QRS bem largo no ECG anterior, muito diferente desse eletrocardiograma pós o atendimento aqui no Dante, que a gente vê. Bruno? Eu concordo com a justificativa. Eu acho que V1, por incrível que pareça, é a melhor derivação nesse eletro para tentar enxergar P. Antes do QRS bem positivo, sempre tem uma deflexão um pouquinho negativa. Então,
E acho que a justificativa para esse R puro em V1 é alguma coisa saindo de perto do anel mitral. Então, ressincronização faz bastante sentido. Antes de olhar o raio-x, eu pensei que talvez esse paciente tivesse um bloqueio de ramo esquerdo intermitente. Será que ele tinha um BRE intermitente, mas estreitar tanto? Eu queria perguntar, só com aquelas periféricas, eu daria o laudo de bloqueio de ramo esquerdo completo, ou não pode dar? Só não. A gente não tem para falar que é um BRE clássico, não tem como a gente falar. A gente precisa do V1, V6 para falar que é BRE. Eu acho que naquele traçado lá, eu daria daquele jeito. É um distúrbio da condução interventricular. Mas parece, lembrava mais um BRE, né? Todo mundo falaria, diferente de agora, que é um distúrbio do, não sei quanto está o QRS, mas aí é do ramo direito, né? Não, diagnóstico eletrocardiográfico, eu acho que não tem como a gente falar, mas com certeza eu apostaria no BRE, com certeza. E o miocárdio dele, o que tem? Miocárdio, vamos em frente, eu não sei, não vi nenhum outro eco bem feito, vamos em frente. Bem, seguindo em frente, como a doutora Edilene já falou, a gente ficou curioso quanto a evolução desse eletrocardiograma e solicitou uma radiografia de tórax, um exame simples que a gente tem amplamente disponível em vários serviços. O que pode nos surpreender nessa radiografia de tórax? Qual o dispositivo em questão que a gente consegue visualizar? É apenas um CDI? É um ressincronizador com CDI? É uma terapia de ressincronização isolada? É apenas um marca-passo? Ou é um loop implantável? Eu gostaria de convidar aqui o Dr. Paul Salvador para poder comentar um pouco dessa radiografia de tórax. Bom, a gente está vendo uma projeção PA de raio-x de tórax. Ficou um pouquinho cortado lá embaixo, mas a gente consegue ver primeiro que tem um dispositivo eletrônico implantável no mitróix esquerdo, que ele dá 2 cabos, né? O Bruno vai falar melhor do que mim, mas a gente sabe que os dispositivos implantáveis têm diferentes morfologias dos eletrodos e assim mesmo do gerador mesmo. Então, até lembro do aplicativo do Bruno, né? Que ele tem um aplicativo muito interessante para descobrir qual tipo de gerador é, simplesmente pela imagem radiográfica, né? Que preenche alguns critérios. Então, o que chama atenção? Tem 2 cabos que vão seguindo o percurso da cava superior e chegam nas câmeras aparentemente direitas, né? Mas tem outro cabo que, aparentemente, pela minha impressão, não tem uma projeção lateral também, que ajudaria a ver, poderia ser um implante epicárdico, né? Então, ele tem um cabo que está indo por outra porção anatômica, e também a gente percebe que o cabo que está indo pela cava superior tem um fio um pouquinho mais grosso, né? Que é muito compatível com o CDI, o cabo que a gente espera no CDI. Então, é interessante, né? Uma localização bem atípica que a gente costuma ver do cabo, esse epicárdico no VE, mas também chama atenção, falando de achados mais cardiovasculares, uma área cardíaca bem aumentada, né? Tem sinais de redistribuição de fluxo a nível cefálico, né? Então, a gente precisa ir em diante para investigar um pouquinho mais essa causa. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para você e uma coisa para o Paulo. A primeira coisa é para você, se esse raio-x é compatível com a cardiomiopatia dilatada, eu te lembro alguma outra coisa. E para o Paulo, esse eletrodo parece um eletrodo epicárdico, esse que está no VE, né? Então, isso é implantado por uma outra via que não é a via percutânea que vocês colocam mesmo, é uma abordagem híbrida, digamos assim. Híbrida, isso aí foi a cirurgia cardíaca que colocou. Né? Eu não estou lembrado desse caso, assim, desse ano. Se ele já tinha... Foi desse ano agora, foi abril de 23. Abril? Mas eu não sei, ele trocou o gerador. A gente não sabe exatamente se esse não foi implantado no serviço de origem, né? A gente trocou, não sabe quando foi colocado, porque a informação que a gente tinha apenas é que ele tinha um CDI, ponto. E, na verdade, ele tinha um recinto com CDI, né? Então, aí o estímulo do lado esquerdo foi epicárdico, né? Tem um eletrodo já um pouco mais antigo. Aqui a gente tem usado de contato, sabe? Não tem. Não tem. A gente usou um esse ano, mas foi num contexto emergencial que a Medtronic não tinha feito importação.
Então, acho que não foi aqui no serviço que a gente colocou esse miocárdico aí. Mas pelo eletrocardiograma está funcionando muito bem, hein? Espetacular. Com certeza. Exatamente. Então, por isso que foi solicitado e nos surpreendeu essa radiografia de tórax, porque, como a doutora mesmo falou, inicialmente a gente não tinha informação de que esse paciente teria implantado também um ressincronizador, mas apenas um CDI. Só prosseguindo aqui, até para a plateia, para evidenciar melhor e aproximar a imagem, o que é que a gente tem aqui observado? Tem na dos slides, um erro técnico. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o coil do CDI, tá? E isso verifica, a gente consegue verificar que realmente é um CDI, e a gente vê um dispositivo implantável que tem 3 vias, sendo que 2 delas são implantadas via vascular e a terceira delas implantada via subcutânea, que a gente tem a implantação epicárdica no ventrículo esquerdo, caracterizando então uma ressincronização cardíaca que a gente pôde verificar no eletrocardiograma, que foi assim, foi perfeita, né? A gente tinha aquele padrão de BRE e depois a gente tem, pelo contrário, virando um padrão de BRD, né? Um QRS bem estreito. Aí, ó, só você falou do coil, né? Então, esse aí é o coil da cava superior, que praticamente está muito em desuso você implantar eletrodo com duplo coil. Por quê? Porque a observação clínica e trabalhos já não mostraram que com o coil você tem mais resolução de um ataque à arritmia do que só com o coil que está começando lá embaixo. Se você seguir o eletrodo do coil, lá embaixo aparece o coil realmente que vai entrar dentro do ventrículo. Então, o choque é do coil do ventrículo direito em relação ao gerador. E esse daí, normalmente, na maioria dos casos, tanto é que, hoje em dia, basicamente, só fabricam monocoil. Porque o duplo coil, quando você tem que tirar por alguma infecção, é muito complicado. Está entendendo? Mas o coil ativo mesmo é aquele que está dentro do ventrículo direito, que é do choque. Daí tem o eletrodo atrial ali no meio da coluna. Tá certo? Então, prosseguindo aqui com o caso. Qual o dispositivo em questão, né? Como a gente não foi amplamente discutido aqui, realmente a gente tem uma terapia de ressincronização junto com o cardiodesfibrilador implantado. Tá? Então, trazendo aqui a gente trazer aqui qual seria esse TRCD, e na verdade a gente pode verificar que não é muito usual aqui no Oriente, mas a gente pode ver que é um TRCD epicárdico. Seria misto, né? Porque ele tem a parte do choque e do ato é endocárdico. Então, provavelmente alguma dificuldade técnica, porque chega na literatura até 7% você não consegue cateterizar endocavitariamente o seio coronário, uma publicação agora do American College e tal. Então, quando não acontece isso, você tem que colocar epimiocárdico. Marcelo, explica. Agora você tem elementos para explicar o eletro. Bom, esse eletro agora... Bom, eu não vejo espícula estimulando o átrio. Na verdade, o marcapasso está seguindo o átrio e estimulando o ventrículo, né? O QRS mais estreito, mostrando mesmo que parece que foi um recinque e puxando lá o histórico, parece que mesmo que a indicação, provavelmente aquele eletro lá no começo era um BRE com QRS alargado, maior que 150 milissegundos. Acho que é isso. Esse a gente deu para ver o benefício do recinque, bem bacana, né? Bruno, quer comentar? O ressincronizador, na verdade, é uma forma de tentar corrigir uma coisa mecânica tentando mexer na parte elétrica. Mal comparando, você tentar esvaziar uma bola, uma bexiga com uma mão, que seria estimulando só a ponta do VD, ou com as duas, que ficaria, faz muito mais sentido. Isso aí, o tempo total da duração do QRS é o tempo total que o coração leva para esvaziar o ventrículo esquerdo. Então, aí, com certeza, é muito menor do que a direita. Você tem opções de conseguir maximizar esse resultado, que você tenta fazer o ajuste com o ecocardiograma, que você consegue ver os intervalos.
Você pode tentar, geralmente você usa VTI, né, André? VTI e tempo de abertura pulmonar e aórtica você usa bastante. Não sei se muda alguma coisa, por exemplo, em paciente com parede posterior alterada, tipo o Chagas, com hipocontratilidade. O ajuste do resync, mas esse aí claramente, pelo menos pelo eletrocardiograma, melhorou bastante. Perfeito, vamos em frente. Então, na evolução do quadro, já na primeira consulta no ambulatório de miocardiopatias, o paciente se apresentava em NIRA1, era um paciente que estava assintomático do ponto de vista cardiovascular, normovolêmico, a despeito da evidência de ecocardiograma externo com fração de ejeção bem reduzida. E daí a gente começa a fazer a investigação diagnóstica inicial dessa miocardiopatia, até então dilatada, e a gente solicita alguns exames laboratoriais. Eu vou pedir para a doutora Edileide comentar um pouco. Queria comentar que esses que estão em amarelo são os exames que a gente considera mais importantes para a gente investigar a causa. Alguns estão marcados errados, mas basicamente o cálcio ionizado, CPK na suspeita de uma distrofia, né? As sorologias para HIV, TSH para investigar hipertireoidismo, que é uma causa frequente, e o perfil de ferro para a gente avaliar a hemocromatose, que é uma possibilidade etiológica. Sorologia para Chagas a gente tem que fazer em todos os pacientes também. Mas todos os exames dele foram negativos, né, Pedro? Exatamente, doutora. E agora a gente vai para o ecocardiograma, chamando a doutora Andréa Vilela. Você deu espaço para ela apresentar o eco realizado no serviço para o paciente. Boa tarde, é um prazer estar aqui, como sempre a gente aprende muito. Esse exame foi feito lá no ambulatório de eco, por uma staff nossa, da nossa equipe. O paciente tem uma superfície corpórea grande, uma altura de 1,80 m, 74 kg, foi feita uma pressão arterial de 110/65, uma frequência cardíaca em torno de 60. Tem um aumento moderado da raiz da aorta, tem uma dilatação das dimensões do ventrículo esquerdo, que considerando a superfície corpórea dá uma dilatação discreta, acaba fazendo uma hipertrofia excêntrica, de acordo com o que foi apresentado no eco anterior, e tem as dimensões do átrio esquerdo, diferentemente do eco anterior, ele tem dimensões preservadas do átrio esquerdo. Aqui a mesma projeção, é um parasternal longitudinal, onde foi colocado um mapeamento de fluxo a cores para avaliação tanto da mitral quanto da válvula aórtica, e aí a gente consegue ver esse refluxo aórtico, que foi graduado como discreto a moderado, mais para discreto, na verdade. Então, a gente fez a avaliação do strain. Então, essa projeção aí é para a gente ver a contratilidade segmentar do ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente tem 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. A gente vê que é um paciente que tem uma dissincronia, né, uma movimentação assincrônica do septo, em relação principalmente à parede anterolateral. E existe um volume residual sistólico importante, né? Então, uma paciente que tem uma hipocontratilidade difusa, mais essa movimentação anômala. E aqui a gente tem o bullseye, né? Ele tem o strain longitudinal global dele ficou de quase 8%, bastante reduzido. Uma redução da deformação difusa, mas mais exacerbada, principalmente na região anteroseptal. Então, depois que a gente vê isso, a gente nem sempre essa alteração é importante, que você vê que fica em azul, né? Essa cor da deformação, quer dizer, a fibra ela se afasta em vez de se aproximar na sístole. Muitas vezes isso não é relacionado à fibrose, mas sim a uma dissincronia. Então, a gente avaliou de outra maneira a função do ventrículo. Esse aqui em cima é o TSI, né? Então, a gente vê o tempo de demora da contração dos segmentos, se existe um atraso em relação ao QRS. Então, a gente vê que existe um atraso de contração nesses segmentos em vermelho, né? Então, na região anteroseptal, anterior e um pouquinho da anterolateral. E a mesma coisa aqui em azul, que é a contração pós-sistólica. Então, são esses segmentos em azul escuro, mostram aqui
esses segmentos em azul, eles estão contraindo com a válvula aórtica fechada, tá? Só mais um. Essa aqui é a avaliação tridimensional, então a gente faz, dá para ouvir? São 12 cortes, né, que a gente avalia. A ideia aqui era mostrar o volume residual sistólico e a movimentação anômala do septo. A fração de ejeção desse paciente pelo tridimensional ficou estimado em quase 29%, 28,9%, tá? Então, é uma disfunção importante, mas não é os 17 que tinha sido descrito no exame anterior. Aqui é um 3 câmaras com o Collor, essa insuficiência aórtica está mais para discreta, e tem uma insuficiência mitral mínima, que a gente consegue ver aqui no contínuo da mitral, praticamente a gente não tem refluxo mitral. A função diastólica desse paciente, ele apresentava uma disfunção diastólica de grau 1, tá? Principalmente por conta dessa velocidade reduzida da onda E. Aqui é um eixo curto da válvula aórtica, mostrando a insuficiência aórtica, aqui à direita. E para mostrar também o fluxo pela tricúspide, esse paciente não tinha refluxo tricuspídeo, então não foi possível estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar, então a gente fez a avaliação do fluxo pulmonar aqui, onde a gente consegue fazer o tempo de aceleração, né, que quando é abaixo de 100 sugere uma hipertensão pulmonar, e o tempo de aceleração daqui do fluxo pulmonar sistólico era normal, que então o paciente não tinha sinais de hipertensão pulmonar. Aqui, se vocês forem ver, a gente consegue ver um eletrodo, pelo menos, no átrio direito, aqui, tá? Então, a gente consegue ver que tem eletrodo nas câmaras direitas. Nós não vimos eletrodo no seio coronário, tá? Então, a gente sempre acaba, quando vem com essa hipótese de ressincronismo, a gente acaba procurando, a gente não encontrou no seio coronário, apenas nas cavidades direitas, né? Quando o eletrodo é epicárdico, a gente não consegue ver pelo eco. Aqui, novamente, aqui é para avaliar a função contrátil do ventrículo direito, né? Então, aqui, novamente, a gente vê um eletrodo aqui no átrio direito, e parece que tem um outro que vai para o ventrículo direito. A função sistólica do ventrículo direito preservada, a gente, tanto subjetivamente quanto quantitativamente, a gente colocou aí só o S', que quando maior que 9,5 é normal, o dele ficou em 10. É isso. Não parece ter doença coronária, né? Infarto prévio não tem uma área... Não, uma alteração difusa, bem de miocardiopatia dilatada mesmo. Bom dia com todos. Bom, a gente está diante aqui de uma tomografia, tá? A gente parte primeiramente por umas imagens sem contraste para quantificação de escória de cálcio, que já bem incluso na avaliação anatômica das artérias coronárias, e assim a quantificação de escória de cálcio. Já a gente percebe que tem uns eletrodos de marca-passo em câmaras cardíacas direitas e tem uma imagem que chama a atenção já do eletrodo epicárdico. Agora já com imagem contrastada, que a gente observa melhor a anatomia tanto coronariana e cardíaca, onde observamos um detalhe que chama a atenção, é que tem uma dilatação do ventrículo esquerdo significativa, né? Também da aorta ascendente, da raiz da aorta, tá? E voltando aqui, um pouquinho mais com imagens em planos anatômicos, no Cine 3, a gente observa, na imagem de 3 câmeras, observamos que tem uma dilatação significativa do ventrículo esquerdo, raiz da aorta deu dilatada, tá? E também na aorta ascendente. Percebam vocês aqui os cabos de marca-passo, que a gente vai detalhar com mais detalhes para frente. Na avaliação anatômica, aqui temos uma raiz da aorta de 43 e uma aorta ascendente de 44, como a gente conversava. Na avaliação coronariana, um paciente com escória de cálcio de 380, de um PER 188, então um paciente que tem DAC, tá? Mas a gente não documentou uma DAC obstrutiva. Chegam com placas parcialmente calcificadas no território da artéria descendente anterior, como a gente observa aqui, tá?
Não chega a ser uma placa obstrutiva, então a gente afasta esse componente coronariano obstrutivo no paciente, embora seja um paciente com DAC, com percentil aumentado para o sexo e faixa etária. Agora, percebam vocês nessa imagem, como a gente observa a implantação do marcapasso epicárdico, ficou bem perto do diagonal. Chega a incomodar um pouco, tá? Mas não tá cometendo, logicamente, mas percebam como a gente observa assim a colocação desse marcapasso epicárdico, acredito que foi transoperatório. Pela tomografia, são aquisições adquiridas ao longo do ciclo cardíaco, tem uma noção da função ventricular nada perto do eco, mas a gente consegue observar que sim, tem uma hipocinesia difusa e a espessura miocárdica, que também caracteriza aquilo já comentado como uma hipertrofia excêntrica. Então, aqui detalhando um pouquinho melhor, com mais detalhe, com imagens coloridas, aqui a localização do eletrodo epicárdico e a avaliação de artérias coronárias que a gente documenta que não são DAC obstrutiva. Percebam os outros cabos de marcapasso do lado direito, nos quais um está alocado no átrio direito e outro no ventrículo direito, como a gente está observando nas imagens, e o cabo de marcapasso epicárdico aqui, como já foi comentado. Então, existe a possibilidade pela tomografia de realizar uma imagem de reaço tardio, mas eu não vou conseguir caracterizá-la porque a gente tem artefatos que prejudicam a análise de reaço tardio pela tomografia. Um deles são os cabos de marcapasso. E aqui percebe um detalhe muito interessante, né, doutor Ibrahim? Como a gente percebe que os cabos de marcapasso, embora sejam artefatos metálicos, os cabos de marcapasso do CDI brilham muito mais do que o cabo do ressincronizador. Então, quando a gente pensa, vamos fazer uma ressonância nesse paciente, tem que saber todo o histórico do paciente. Quando implantou o dispositivo, se o dispositivo é liberado para fazer uma ressonância, segundo, de quantos teslas, terceiro, a região ciotórax, quarto, os cabos de marcapasso. Será que o do recinto é compatível? Mas não adianta se os outros não forem compatíveis. Então, todos esses detalhes, só porque chamam muito atenção que o cabo do epicárdico, embora não tenha tanto artefato, quanto os outros acabam prejudicando no sua análise da tomografia pelo reaço tardio. Então, a gente está diante de um paciente com miocardiopatia dilatada, né, e com a localização dos eletrodos de marcapasso, com DAC não obstrutiva, né, mas que acaba sendo informação relevante também. Excelente, Paulo. Posso rapidamente fazer uns comentários? Então, já que chegou aí, tem algumas coisas... Deixa essa imagem, Paulo, por favor. Tem algumas coisas nesse quadro que, juntando as informações do eco e da tomo, eu acho que ajudam a gente a fazer o diagnóstico. Primeiro, esse moço deve ter sido hipertenso, porque ele tem uma aorta muito larga, tanto pelo eco como pela tomografia, e a gente vê que é uma aorta alargada desde o começo até pelo menos a porção ascendente torácica. Segundo, o que chama muita atenção, embora a espessura dele a gente pudesse considerar normal, é um ventrículo muito espesso para uma fração de ejeção tão reduzida. Então, por algum tempo, ele teve um estímulo para ter mais músculo do que agora a gente tem. Então, acho que faz muito sentido a gente pensar que parte do componente que ele tem seja consequente a uma hipertensão maltratada, já que a gente não tem história nenhuma do passado, e que ele possa ter tido um processo inflamatório, que foi o responsável pela dor, uma miocardite que acabou dando um empurrão final. Mas juntando essas coisas, esse seria o raciocínio que eu faria nesse momento, muito mais do que de idade. Perfeito. Vamos em frente. Vamos, doutor Pedro, um pouquinho mais rápido agora, que ainda temos a revisão final. Vou trazer a pergunta aqui para os convidados, e diante do quadro que foi exposto até o momento, qual seria o diagnóstico mais provável para o nosso paciente? Eu acho que o doutor Ibrahim já fez um resumo aí do que nós deveríamos pensar. O paciente traz para a gente o exame anatomopatológico lá de 2012, o quadro inicial dele, em que foi evidenciado um quadro de miocardite, porque tinha um infiltrado inflamatório mononuclear focal associado à hipertrofia de fibras cardíacas, e que no pericárdio não havia indícios morfológicos de malignidade, nem indícios de inflamação. Nós devemos lembrar que nesse período nós estávamos vivendo uma epidemia de H1N1, e o nosso paciente ele tinha pródromos de um quadro respiratório viral. Tá? E o que foi concluído, até pela questão epidemiológica, é que foi realmente uma miocardite por H1N1, justificando um ataque cardíaco ventricular que gerou um BRE, uma disfunção sistólica grave. A gente tem um RECIM que no eco do nosso serviço, o paciente evoluiu para uma fração de ejeção de 28%,
Então, não era só esse BRE, não era só essa sincronia ventricular que justificava a fração de ejeção reduzida dele. Não houve remodelamento reverso com a ressincronização. Perfeito. Olha, excelente, o caso é fantástico. Eu estava comentando aqui com o André que a pergunta da febre dela era fundamental e a resposta que a gente deu que ele estava impotente demais, por isso não podia ter febre também. Então, esse caso ensinou muito para nós, a gente ficou muito preocupado com o Covid, mas eu quase morri desse troço também. Então... É Covid, mas foi H1N1 que causou o dano, né? Vamos de frente, Marcos. Pessoal, boa tarde. Então, eu sou o Marcos, tá? Residente aqui de Cardiologia do Instituto Renato Pazanese. Vou fazer uma revisão rápida aqui agora, pela vista do tempo, também sobre miocardite. Tá? Nas definições, a gente tem como uma doença inflamatória do miocárdio, com diagnósticos por critérios histológicos, imunológicos e imunistoquímicos, em um mundo ideal, né, nas biópsias. Hoje em dia, a gente já tem alguns meios um pouco mais práticos também. Comete população masculina 6,1 a cada 100 mil pacientes, leva a óbito 1 a cada 72. Nas mulheres, já 4,4 a cada 100 mil, levando a óbito 1 a cada 87. Esse diagnóstico, geralmente, não é tão simples de se fazer, devido à suspensão clínica, que são sintomas muitas vezes frustros, ou que a gente não pensa muito na hora do diagnóstico sobre isso, devido a outras epidemiologias mais importantes, né, a DAC e outras causas principalmente. E também da disponibilidade de outros meios diagnósticos, como desde a biópsia até uma ressonância. Nas causas, a gente pode dividir mais simplificadamente, né, segundo essa aqui é da diretriz do ano passado, do miocardite, a gente pode dividir mais como causas infecciosas e não infecciosas. Dentre as infecciosas, as mais comuns são os vírus, né, que também foi o caso do nosso paciente aqui, e a gente pode ressaltar também algumas outras que nós temos que lembrar, causas de autoanticorpos, antígenos, como lúpus, miocardite células gigantes, Churg-Strauss, e também de pacientes jovens, o uso de algumas substâncias, anfetaminas, cocaína e até também algumas substâncias, por exemplo, antibióticos, que a gente pode usar numa internação e também fazer o quadro. Para a gente pensar no diagnóstico suspeitado de miocardite, a gente vai pensar nas condições clínicas. Eu volto nesse slide depois, mas aqui a gente tem alguns sintomas que a gente vai pensar, como dor torácica aguda ou anginosa, também pericárdica, uma dispneia de início recente ou progressivo nos últimos 3 meses, palpitações ou taquicardias, né, que também corrobora com o nosso paciente, até podendo acontecer também uma morte súbita, abortada, choque cardiogênico quando mais grave. Para isso a gente vai usar todos esses meios, né, diagnósticos aqui e a gente vai tentar depois disso elencar a probabilidade clínica dele com os exames que a gente vai fazer. Então, quando a gente tem uma baixa suspensão, a gente tem um quadro um pouco frustro, uma dor torácica atípica, uma dor pleurítica ou até mesmo paciente sintomático, a gente vai precisar de ECG, enzimas miocárdicas, né, uma troponina principalmente, um eco ou uma ressonância e avaliar quantos desses podem vir achados compatíveis e que excluindo causas mais comuns. Se achar um exame a 2, a gente vai aumentando a suspensão clínica. Já quando o quadro um pouco mais específico, cardíaco, uma dor torácica aguda, anginosa, uma pericárdica, uma síncope, também podendo ter palpitações, taquicardias, já um pouco mais específico, a gente também vê quantos desses exames podem vir sugestivos desses achados. Desculpa. Não vai. Ah, tá. Quando a gente tem uma alta suspensão clínica de dois desses exames positivos, a gente já pode partir para uma alta suspensão. E na condição clínica 3, que a gente também tem um quadro um pouco mais arrastado, isso até 4 semanas, e essa apresentação com um choque cardiogênico, uma morte súbita abortada, a gente vai pensar ainda mais especificamente, principalmente tendo acesso aos exames. Então aqui a gente falando só um pouquinho dos achados, né, o ECG pode apresentar várias alterações não específicas, o mais sensível, que mais acontece é uma taquicardia sinusal, né, mas também não é necessariamente acontecer isso, alterações no segmento ST, BAVs, as taquicardias ventriculares, no laboratório uma injúria miocárdica pela troponina, um PCR geralmente elevado, mas mesmo estando normal, não necessariamente afasta, o BNP, BRONP, quando a gente vai ver para uma avaliação mais prognóstica, o eco procurando disfunções segmentares, o diagnóstico diferencial, um acometimento de VD também como prognóstico, e a ressonância com um reaço tardio, um edema miocárdico, uma disfunção ventricular, e claro, quando a gente tiver a disponibilidade e a necessidade, que a gente vai comentar depois também, uma biópsia. Então aqui só para ressaltar de novo, né, que o nosso paciente apresentou esses quadros, e na época foi submetida a biópsia. Então a gente tem pela diretriz classe 1 de dosar os marcadores inflamatórios, lesão miocárdica, BNP para BNP,
assim como eletro, podendo mostrar esse supra, né, de fase côncava, de maneira côncava, geralmente difuso, sem acometimento segmentar, que isso tende a uma fase de convalescência regredir automaticamente, caso evolua bem, e o ecocardiograma também, como a gente comentou. Hoje em dia, devido à maior disponibilidade, a gente também pode abrir mão de uma biópsia, caso ela não seja um caso tão grave, e fazer através de uma ressonância, com uma alta sensibilidade e especificidade. Na ressonância tinha os critérios de Lake-Louise, então nós poderíamos procurar aquilo que a gente conversou sobre um edema miocárdico, uma alteração não isquêmica compatível com isso, sintomas que suportam também de uma pericardite, quando pode acometer, e a disfunção dos ventrículos. Já na biópsia, como que a gente vai pensar na biópsia para fazer? É um exame invasivo, é um exame que tem seus riscos, é um exame que, na maioria das vezes, quando a gente falou, são doenças virais, podem ter um curso autolimitado, mas alguns pacientes podem evoluir de uma maneira hostil, uma maneira muito grave, com instabilidade hemodinâmica, ou que um diagnóstico diferencial mais específico possa mostrar uma alteração de autoanticorpo, alguma coisa assim, para a gente pensar e assim tratar especificamente. Então, uma IC de início recente, menor de 2 semanas, sem uma causa definida, que não respondeu ao tratamento usual, com deterioração hemodinâmica, ou também ser uma causa definida quando tem arritmias ventriculares, como aconteceu também aqui no nosso caso, e também quando a gente tem uma suspeita clínica de uma doença miocardite, por exemplo, linfocítica grave, uma células gigantes, que a gente tem um tratamento mais específico. Se a gente não cortar isso, esse doente pode continuar evoluindo mal. A biópsia a gente vai tentar, então, observar se tem inflamação, né? Caso tenha negativa, a gente pode ir já com um teste genético também, e em alguns locais, aqui não muito disponível no Brasil, a gente conseguiria, até se tivesse uma inflamação positiva, procurar qual o tipo específico de vírus, né? E aí fazer um tratamento antirretroviral específico para aquele vírus, coisa não disponível para a gente aqui, mesmo durante a pasanese. E algumas indicações de imunossupressão também, né, conforme essas doenças, que eu não vou ficar citando, do lúpus, a gente tem terapias específicas, que vai acontecer de tratar realmente a causa dessa miocardite. E quando a gente tem miocardite fulminante, não vou passar muito sobre isso, mas só para a gente lembrar de um caso mais grave, um caso que se apresentou já com uma estabilidade hemodinâmica ou elétrica decorrente disso, a gente tem que sempre pensar que isso pode ser uma miocardite, né? A gente vai tentar evitar algumas coisas que podem acontecer no tratamento mais comum, do controle da frequência, porque é o próprio meio do organismo, né, a suprir esse débito cardíaco, lembrar de alguns acometimentos com antibiótico e considerar esses outros quadros diferenciais. Era isso. Excelente revisão. Eu acho que biópsia, ainda mais em 2012, era uma coisa que as pessoas consideravam mais do que hoje até, né, Edileide? E eu queria fazer uma pergunta para o Paul. Paul, rapidinho, já que não tinha ressonância do caso. Em todo artigo que a gente lê, é exatamente isso que ele mostrou. A disfunção, a ressonância mostrando disfunção segmentar. É parecida com a doença coronária ou não? A da miocardite? Então, é uma pergunta bem interessante, né? Porque no nosso análise na ressonância, a gente se baseia em várias informações. E a alteração segmentar da miocardite não costuma respeitar esse território coronariano que a gente espera no DAC. Então, esse acaba sendo um detalhe muito interessante, que acaba saindo do padrão. Então, o DAC tem um padrão específico, só para resumir rapidamente, desculpa, tem que respeitar o território coronariano, tem que ter um corrente de lesão sub-EP, e tem que, sobretudo, também ter uma alteração segmentar, muito compatível com isso. Então, por isso que a gente se baseia muito também em todos os achados morfuncionais, que acabam sendo muito característicos de uma miocardite também. Edileide, eu vou passar para você encerrar. Quero agradecer ao Marcelo, ao Paul, ao Paulo, muito obrigado por ter vindo. Doutor André, que interrompeu suas férias para estar aqui conosco, está voltando agora para o Caribe. E a vocês, parabéns pela apresentação do caso e discussão. Uma coisa curiosa, com o Covid e o diagnóstico de DAC, mesmo não obstrutiva, é que nos pacientes com DAC não obstrutiva, o Covid muitas vezes provocava lesão tipo infarto, né? Mesmo sem ter placas graves, que não é o caso dos influenza H, tantas coisas que dão quadros tão graves, como um colega idoso aqui do Instituto testemunhou pessoalmente. É isso, né, Edileide? Obrigado. É verdade, eu agradeço também a presença de todos. Esse caso foi realmente interessante, porque é um paciente que foi atendido aqui no Dante na época do Covid, mas a doença dele começou numa epidemia por H1N1 e teve uma evolução aqui diferente do que a gente costuma pensar, né? Mas mantém a disfunção ventricular
e ele contrariou tudo que a gente pensava. A gente achou que com aquele bloqueio de ramo esquerdo tão largo ele ia se beneficiar da ressincronização, beneficiou talvez um pouco, não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente aprendeu mais uma vez bastante com o caso clínico, não é verdade? E aprendi que não pode falar BRE quando não tem todas as derivações, apesar de eu continuar falando BRE naquele caso. E agradeço, então, mais uma vez a presença de todos e um bom dia.